Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. A palavra de Deus diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós vamos meditar sobre o tema pregação de Jesus Cristo. Introdutoriamente, eu quero dizer que a pregação é a obra mais importante que se pode fazer no mundo. Nenhum trabalho neste mundo pode ser considerado mais necessário, mais relevante e mais urgente do que a pregação. O próprio Filho de Deus, que se fez carne, entrou no mundo como pregador. E ele pregou. E em Marcos 1,38 diz que para isso ele veio ao mundo, para pregar a palavra de Deus. Se você perceber, Jesus Cristo não apenas tornou-se pregador, foi um pregador, mas foi um pregador modelo. Por 3 razões, pelo menos, que queremos destacar. Primeiro, Jesus foi um pregador modelo pela pedagogia do seu ensino. Ninguém como ele foi tão claro, foi tão simples, foi tão profundo, foi tão rico em seus recursos, em sua pedagogia, em sua abordagem, na clareza, na profundidade, na simplicidade, na autoridade. Segundo, Jesus foi modelo na pregação por causa da grandeza dos temas que abordou. Jesus não foi um alfaiate do efêmero, Jesus foi um escultor do eterno. Ele não pregou sobre banalidades, ele pregou sobre o evangelho de Deus, o reino de Deus, a mensagem mais importante, mais urgente que a humanidade precisou ouvir. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo é o pregador modelo por causa da excelência do seu exemplo. Uma das marcas de Jesus é que ele pregava com autoridade. Ele impressionava as pessoas, porque ele pregava com autoridade. Ele não apenas pregava a verdade, ele era e é a verdade. Ele não apenas era o pregador, ele era a própria mensagem. Ele não era apenas o proclamador, ele era o conteúdo da mensagem proclamada. E eu gostaria que você pudesse olhar agora um segundo aspecto nessa introdução nossa. A pregação é o instrumento usado por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento e à salvação. Irmão, só nisso você nota a importância da pregação. A palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Já parou para perceber nisso? Que Deus escolheu esse método, a pregação, para chamar as pessoas à fé, chamar as pessoas ao arrependimento, chamar as pessoas à salvação. O apóstolo Paulo, por isso, diz o seguinte, que nós devemos pregar a palavra e não sobre a palavra. De tal maneira que a palavra é a autoridade do mensageiro e a palavra é o conteúdo da mensagem. Nós não criamos a mensagem é a palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos mais do que nunca entender uma coisa, que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O pregador só é pertinente se ele prega a palavra de Deus. Porque esta palavra é inerrante, porque esta palavra é infalível, porque esta palavra é suficiente, porque esta palavra não volta vazia. Terceiro lugar, a pregação de Jesus constitui-se modelo para a pregação em todos os tempos. Se você perceber, Jesus se apresenta em Marcos como pregador, e nesse texto que vamos examinar, 4 aspectos vão se destacar. Primeiro, a ocasião da pregação, o local da pregação, o tema geral da pregação e o tema específico da pregação de Jesus. É sobre esses 4 pontos que nós vamos desenvolver o estudo desta noite. Então vejamos em primeiro lugar a ocasião da pregação de Jesus Cristo. Eu preciso informar que a pregação foi precedida de adequado preparo.
Notem vocês que esse texto da pregação está precedido imediatamente pelo texto em que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo lá no Jordão. Quando o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai então confirma: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Nenhum pregador pode ser bem-sucedido no ministério da pregação sem antes ser capacitado pelo poder do Espírito Santo. Nem o próprio Filho de Deus ousou entrar no ministério da pregação sem a unção do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito no Jordão. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Diz a Bíblia que ele, lá em Lucas 4 nos informa, versículo 14, que ele retornou para Galileia no poder do Espírito Santo. Lá em Lucas 4 ainda nos informa que quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para ensinar e para libertar. E lá em Lucas 10, 38, somos informados que o Espírito Santo ungiu para libertar os cativos. De tal maneira que todo o ministério de Jesus Cristo foi desenvolvido sob a égide, sob a unção e sob o poder do Espírito Santo. Ele começa o seu ministério, portanto, irmãos, debaixo desta preparação da unção do Espírito Santo, do sorriso do Pai, do agrado do Pai. Mas mais do que isso, Jesus começa o seu ministério de pregação depois que triunfa sobre Satanás. Quando ele entra no covil de Satanás, quando ele invade o território de Satanás, quando ele entra na casa do valente, quando ele derrota Satanás do seu próprio território, e agora entra no campo da pregação, completamente vencedor, vitorioso sobre as hostes do mal, para arrancar da casa do valente aqueles que estavam nas mãos do valente, de tal maneira que a pregação tem um poder tão grande, queridos, porque a pregação é este instrumento que Deus usa para tirar as pessoas do império das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para Deus, da casa do valente para uma vida de libertação, para a vida de salvação. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção é que a pregação de Jesus evidencia que ele fugiu de embates desnecessários. Veja você, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Você parou para perguntar por quê? Por que ele saiu da Judeia para ir para a Galileia? Por que ele saiu do sul para ir para o norte? E você vai notar que não é por acaso que Jesus foi para a Galileia. A sabedoria determinou esta relocação geográfica de Jesus Cristo. Ele deixou a Judeia depois da prisão de João Batista, porque duas coisas poderiam acontecer se ele ficasse na Judeia. Primeiro, ele poderia entrar em determinadas tensões e conflitos políticos desnecessários. Ele certamente iria trazer determinados embates, seja com Pilatos, seja com Herodes, se permanecesse na Judeia, porque na verdade ele tinha as mesmas ênfases que João Batista teve, o que provocou a prisão de João Batista e a sua consequente morte. Segundo, se ele permanecesse na Judeia, certamente os líderes religiosos da Judeia, os zelosos fariseus, os cultos escribas, a classe aristocrática saduceia, iria, por ciúmes, entrar em oposição contra ele, e Jesus granjearia uma antipatia e uma oposição precoce, desnecessária, que certamente o desviaria do foco principal, que era a pregação do reino de Deus. Amados irmãos, Jesus está nos ensinando um princípio muito importante. Nós não devemos entrar em determinadas brigas desnecessárias, precoces. Se nós podemos desviar-nos destas contendas e querelas, nós não devemos jamais desviar o nosso foco principal, que é cumprir a missão que Deus nos deu, que é anunciar o Evangelho de Deus, proclamar o reino de Deus. Prestemos atenção nisso. Não é que Jesus está se acovardando, não é que Jesus está fugindo da tensão,
Não é que Jesus está se intimidando de entrar em conflito com os políticos de Jerusalém ou com a classe religiosa de Jerusalém. Na hora própria, ele vai confrontar. Na hora própria, ele vai enfrentar a tensão. E vocês se lembram disso. Quando Jesus chega ao tempo dele, o tempo oportuno de Deus, o tempo oportuno do Pai, quando ele deveria ir para Jerusalém, diz a Bíblia que todo mundo via isso no semblante de Jesus. Ele estava determinado a ir para Jerusalém, na hora certa, mas não antes da hora. Não antes da hora. Isso é um princípio para nós, que nós não deveríamos comprar determinados conflitos e tensões antes da hora oportuna. Se chegou a hora de enfrentar, enfrentemos com coragem, com audácia, com a ousadia de Deus. Terceiro aspecto, a pregação de Jesus inicia-se após seu precursor cumprir cabalmente o seu papel. Diz o texto, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. João Batista foi levantado por Deus para cumprir um papel específico, preparar o caminho do Messias. Feito o seu trabalho, ele saiu de cena. Precisamos nós aprender essa lição de que nunca devemos ir além daquilo que Deus nos chamou para fazer. João Batista não era a luz, João Batista não era o noivo, João Batista não era o Messias, ele não era o Cristo. Ele veio para preparar o caminho do Cristo, do Messias, do Filho de Deus. No momento em que o Filho de Deus apareceu em cena, ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Quando a voz de João Batista cessou no deserto, a voz do Messias se levantou. Agora preste atenção nisso. Nenhum poder na terra, nem no inferno, pode silenciar a voz daquele que Deus levanta, até que ele cumpra cabalmente a missão para a qual ele veio fazer. Herodes não pôde atentar contra João Batista, até o momento em que o Messias se levantou. Isso nos ensina uma grande verdade, irmãos, de que um servo e uma serva de Deus são imbatíveis, invencíveis, até o momento dele cumprir a sua carreira. Isso nos ensina uma outra verdade. O maior de todos os profetas, segundo Jesus, foi João Batista. Morreu degolado numa prisão. O maior de todos os apóstolos, Paulo, morreu numa masmorra decapitado. O maior de todos os pregadores, o próprio Filho de Deus, morreu numa cruz. Significa uma coisa, que o ministério da pregação, ainda que dos maiores pregadores da história, não é um ministério popular. Não é. A finalidade da pregação não é arrancar aplausos do mundo. A finalidade da pregação é chamar o mundo ao arrependimento. Vamos ver o segundo ponto da nossa mensagem, que é o lugar da sua pregação. Diz o verso de número 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Jesus foge dos holofotes ou conflitos humanos. Eu quero que você pense comigo nesse fato. Pense comigo nesse fato. Qualquer pregador com um pouco de vaidade no coração, certamente desejaria com todas as forças da sua alma começar o seu ministério na gloriosa cidade de Jerusalém, capital religiosa do mundo, a monumental e imortal cidade. Lá estava a sagrada história do povo de Deus. Lá estava o palco central da religião. Lá estava o magnificente, lá estava no passado o magnificente templo de Salomão. Lá estava o templo de Zorobabel, embelezado, enriquecido pelo rei Herodes. Lá estava a zelosa classe dos fariseus. Lá estavam os cultos, escribas. Lá estavam os sacerdotes. Lá se exercia o culto esplêndido com os seus cerimoniais pomposos. Lá estava a aristocrata classe dos saduceus. Jerusalém, cidade de doces lembranças, cidade de amargas recordações também. Jerusalém, tudo fazia lembrar as glórias daquele povo. Terra dos profetas, terra dos reis, terra dos sacerdotes, terra dos grandes momentos da libertação de Deus. Jerusalém, a terra dos grandes avivamentos, das grandes intervenções de Deus.
Certamente o pregador gostaria de começar seu ministério lá em Jerusalém. Atenas podia ser conhecida pela sua cultura. Roma podia ser conhecida pelo seu poder. Mas Jerusalém era o palco da fé. Era a capital religiosa do mundo. Lugar das mais elevadas esperanças e promessas da história. Mas diz a Bíblia que Jesus fugiu dos holofotes. Jesus fugiu deste palco de glória, de glamour, de fama. Jesus pega a rota contrária de todas as expectativas da vaidade humana. E Jesus deixa Jerusalém e diz a Bíblia que ele vai para Galileia, vai para o norte, fugindo dos conflitos políticos e dos ciúmes religiosos. Para onde ele vai? Segundo ponto, Jesus emboca seu ministério para uma região desprezada. Prestemos atenção nisso, irmãos. Galileia, o que significa Galileia? Galileia era considerada uma região de sombras. Galileia era considerada uma região de trevas. Galileia era uma região pobre, atrasada, de gente pagã, de gente enferma, de gente possessa. Olhe os relatos evangélicos e vocês vão ver uma multidão de gente doente, de gente endemoniada na Galileia. Olha para Galileia e vocês vão ver que os próprios evangelhos dizem que era a região da sombra da morte, era uma região de pagãos. Galileia era uma região tão desprezada que os preconceituosos perguntavam: pode porventura sair alguma coisa boa de Nazaré incrustada no coração da Galileia? Galileia também era o berço dos zelotes, aqueles que defendiam o conflito armado contra Roma. O que na verdade está acontecendo é o seguinte: Jesus está deixando a capital religiosa do mundo para ir para uma região atrasada, para uma região pobre, para um centro de tensão, de conflitos. E esse conflito era tão antigo, você lê lá em Lucas 13, lá da torre de Siloé, onde Pilatos mistura o sangue daquelas pessoas com seus sacrifícios, lugar de revoltas. É para este palco de pobreza, de miséria, de atraso, de paganismo, de trevas, que Jesus Cristo caminha para iniciar o seu ministério de pregação. Contrariando, certamente, talvez a opinião dos missiólogos, dos estrategistas, daqueles que deviam pensar: se Jesus quer provocar impacto, comece com Jerusalém, lá estão os formadores de opinião do país, lá está a nata religiosa da nação. Comece lá, onde todos os holofotes estão se incidindo sobre o palco. Não, Jesus foge para uma região desprezada, pobre, atrasada, de tensões, de conflitos. Vai fazer o seu quartel-general em Cafarnaum, cidade de tantos movimentos, de tantos burburinhos, de tantas tensões, de tantos conflitos. Isso nos ensina uma grande lição. Não importa onde você está, se você é fiel a Deus, Deus honra você. João Batista foi para o deserto, e no deserto a multidão foi atrás dele. Não é o local onde você está, é quem você é. É a fidelidade da sua vida, é o conteúdo da sua pregação. Muito mais importante do que lugares estratégicos, é ser uma pessoa estratégica. Terceiro ponto da nossa mensagem, o tema geral da pregação de Jesus. Preste atenção, que ele diz aí no verso de número 14, que Jesus foi para a Galileia pregando o reino de Deus. Esse é o tema geral. Se você olhar na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver que o reino de Deus foi o tema central da pregação de Jesus e dos apóstolos. Notem vocês que o proclamado inicia o seu ministério como um proclamador. Jesus começa espalhando a alegria das boas novas naquele berço de trevas e de opressão. Ele começa pregando o evangelho do reino de Deus. Todo o céu de Deus conta a história, mas foi Deus quem nos deu uma história para contar. E esta história é a própria pessoa do seu Filho Jesus. E o que é evangelho, queridos? O que é evangelho? Evangelho é boa notícia. Lembra que o Velho Testamento terminou com a palavra maldição? Maldição. Palavra pesada. Pois Jesus abre o palco do Novo Testamento
dizendo o seguinte: eu vim trazer notícia boa para vocês. Eu vim trazer uma notícia alegre para vocês. Eu vim trazer a maior notícia para vocês. Eu vim trazer para vocês a notícia mais importante, mais sublime, mais urgente, mais fantástica que o mundo pode ouvir. É o Evangelho de Deus. E o que é Evangelho? Eu gostei muito da análise que William Barclay faz, pegando a palavra Evangelho e buscando todas as vezes que esta palavra aparece no Novo Testamento e mostrando a importância dele. Por exemplo, em primeiro lugar, o Evangelho trata-se de boas novas com respeito à verdade. Está lá isso em Colossenses 1:5. O Evangelho é a boa nova da verdade. Vejam vocês que o mundo pagão não tinha noção clara de quem era Deus. A noção dos pagãos era confusa, era vaga, era eclética, mas não específica, objetiva. Os pagãos não tinham a noção do Deus criador, do Deus da providência, do Deus da salvação. Eles tinham uma ideia vaga da divindade, por isso adoravam muitos deuses. Foi Jesus Cristo quem veio revelar Deus. Jesus Cristo é a interpretação de Deus, é a exegese de Deus, é a hermenêutica de Deus. Você vê Deus por meio de Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Ele veio trazer a verdade, Ele é a verdade. Segundo lugar, o Evangelho trata-se de boas novas, de esperança. Está lá em Colossenses 1:23. O mundo antes do Evangelho, irmãos, era um mundo de desespero, de pessimismo, de negatividade. Mas o Evangelho é o Evangelho da esperança, da esperança. O Evangelho traz alento, traz futuro. O Evangelho ilumina os olhos, o Evangelho abre as cortinas do amanhã para você. A pessoa que crê no Evangelho, ela não mais se entrega ao desespero, porque abraçou a gloriosa, bendita esperança. E diz Paulo que Jesus Cristo é a nossa esperança. Terceiro lugar, o Evangelho trata-se de boas novas de paz. Lá em Efésios 6,15, é o Evangelho da paz. E o que é isso, irmãos? Antes do Evangelho chegar, o homem era uma guerra civil, um ser em conflito, e até hoje, não é assim? O homem sem o Evangelho é um ser em conflito, em tensão, em briga, em guerra com Deus, consigo, com o próximo e com a natureza. O pecado abriu 4 fossos na vida do homem. Rompeu a sua relação com Deus, rompeu a sua relação com o próximo, rompeu a sua relação consigo, rompeu a sua relação com a natureza. Mas diz a Bíblia que este ser em ruínas, em colapso interior, agora pode encontrar a paz por meio do Evangelho. Quarto lugar, o Evangelho trata-se de boas novas com respeito às promessas de Deus. Até o Evangelho, toda concepção que o homem tinha de divindade era de medo. Deus vingativo, iracundo, que o homem tem que fazer alguma coisa para agradá-lo. E quanto o homem tem que fazer para agradá-lo? O homem nunca consegue saber. Por isso o homem é um ser com medo, inseguro, amedrontado, acuado. Mas o Evangelho traz promessas de Deus para o homem, do favor de Deus para o homem, do sorriso de Deus para o homem, da graça de Deus para o homem. Quinto lugar, o Evangelho trata-se de boas novas com respeito à imortalidade. Que coisa boa! O homem que tem medo da morte, que tem medo da sepultura, que tem medo do amanhã, que tem medo da eternidade. Agora o Evangelho diz o seguinte: você não precisa temer a morte mais. Jesus já venceu a morte, Ele já tirou o aguilhão da morte. Agora Ele te dá a certeza do amanhã, da vida eterna, do céu. Finalmente, o Evangelho é o Evangelho das boas novas de salvação. Está lá em Efésios 1:13. É o Evangelho que perdoa pecados, que reconcilia você com Deus, que lhe dá a bênção da vida eterna. Mas notem vocês que há um fato aqui em Marcos curioso. Vejam vocês, no verso 14, que diz que foi pregando o Evangelho de Deus. Notem no capítulo 1, versículo 1, que ele está falando do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho de Deus é o mesmo Evangelho. Esta preposição, o Evangelho de Deus, significa que Deus é a fonte deste Evangelho. O que isso significa, queridos irmãos? Que o Evangelho tem um autor, e este autor é Deus. Que o Evangelho tem uma fonte, e esta fonte é Deus. Este Evangelho é o Evangelho de Deus, que nos leva de volta para Deus. Significa uma coisa, que o Evangelho não é religião.
Porque religião é alguma coisa que o homem produz. Religião é de baixo para cima, é a tentativa do homem encontrar Deus. Evangelho é Deus encontrando o homem. A religião é a tentativa do homem se reconciliar com Deus pelos seus esforços, pelas suas obras. O Evangelho é Deus em Cristo realizando tudo pelo homem, para que o homem seja reconciliado com Ele. Que coisa boa! O Evangelho é a obra de Deus por nós e não a nossa obra para Deus. Por isso é o Evangelho de Deus. Mas vamos ver nosso último ponto, que é o tema particular da pregação de Jesus Cristo. Está aí no versículo 15. O que Jesus veio pregar dentro desta mensagem maior que é o reino de Deus? Em primeiro lugar, Jesus veio pregar que a plenitude do tempo havia chegado, dizendo: o tempo está cumprido. O que isso significa? O que isso significa? Significa o seguinte, que Deus tomou iniciativa. Se este evangelho é o evangelho de Deus, Deus diz o seguinte: chegou a hora, acabou o tempo da espera, chegou a hora do perdão, chegou a hora da salvação, chegou a hora das boas novas, chegou a hora de pôr um ponto final nessa expectativa, dessa espera. Foi somente a sua boa vontade que decidiu que a medida estava cheia e que havia chegado a hora do Messias aparecer no cenário da humanidade. Que coisa fantástica isso! Foi Deus quem decidiu. Chegou a hora, meu filho, é tempo de entrar na história. É tempo de rasgar o véu. É tempo de fazer carne. É tempo de entrar na história humana. É tempo do eterno entrar no tempo. É tempo do infinito entrar no finito. É tempo de Deus se fazer homem, do rei se fazer servo, do Todo-Poderoso tornar-se um bebê enfaixado em panos, deitar-se numa manjedoura. Queridos irmãos, o tempo está cumprido significa o seguinte: esse tempo aí não é cronos, não é tempo relógio, tempo que se marca em cronômetro, mas é o kairos, é o tempo oportuno de Deus. Aquele Messias que foi destinado lá na eternidade no conselho da Trindade, que foi pré-anunciado lá no Éden, que foi apontado por todos os patriarcas, que foi anunciado por todos os profetas, que foi tipificado por todos os símbolos veterotestamentários, agora chegou a hora dele se manifestar. O que fez com que o tempo se cumprisse? Olhe, por favor, 3 coisas. O mundo foi preparado para isso. Preparado primeiro politicamente. Era preciso que Deus preparasse o mundo através de um governo, de uma cultura, de uma língua e de um sistema de leis. E Deus preparou isso. A língua através do mundo grego, espalhando a língua grega. A questão das leis, de um governo único, através do Império Romano, a Pax Romana. Através da abertura de caminhos, de estradas, por todo mundo conhecido, para que o Evangelho pudesse ter acesso a todos os rincões daquele mundo. Segundo aspecto, o mundo foi preparado religiosamente para a pregação. Por quê? Por quê? Porque as religiões pagãs não ofereciam para a humanidade uma resposta satisfatória. Uma palavra que pudesse acalmar a alma, que pudesse serenar o coração, que pudesse satisfazer os mais profundos anseios do ser humano. E desta maneira, o Evangelho veio trazendo a boa nova de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do Evangelho da salvação. Em terceiro lugar, o mundo foi preparado moralmente. Sabe por quê? Porque a ética pagã era insuficiente. Mesclada de vícios, de degradação moral. A mulher não era valorizada, os filhos eram apenas objetos dos pais. O Evangelho veio para imprimir uma nova visão, uma nova moralidade, uma nova cultura, para uma nova família, para uma nova sociedade. O Evangelho veio para restaurar, não apenas o homem, mas veio para restaurar o ambiente do homem. Se você olhar, também na cultura judaica, tudo foi preparado para esse tempo se cumprir. Por exemplo, os judeus esperavam um tempo de mudança, não lembra disso? Os judeus aguardavam o Messias. E então o Messias veio e eles aguardavam, pena que eles aguardavam um Messias vitorioso, vencedor, político, guerreiro, que pudesse quebrar a canga da escravidão política. E Jesus entrou no mundo como o servo sofredor. Mas também os judeus alimentavam-se das profecias do Velho Testamento.
que falavam do Messias, do seu nascimento, da sua vida, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Finalmente os judeus se preparavam moralmente. Por quê? Porque eles sabiam que a lei lhes fora dada, mas a lei não acalmava a alma deles, porque a lei exige perfeição. Por isso Paulo diz, o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é como um pedagogo que pega uma criança e leva essa criança para o seu verdadeiro mestre, e o mestre é Jesus. O tempo está cumprido. Jesus disse, chegou a hora, estou me manifestando. Segunda mensagem de Jesus, preste atenção no verso 15, quando ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Vamos entender o que é o reino de Deus. Irmãos amados, vale a pena você pegar uma chave bíblica e olhar sobre o reino de Deus, ou ler o Novo Testamento na perspectiva do reino de Deus. Esse é um dos assuntos mais empolgantes da Bíblia. Lembram vocês que os reinos do mundo se levantaram sob a égide, o poder, a estratégia do mal, de Satanás? Por exemplo, todos os reinos desde a queda do homem foram regidos pelas normas do diabo, o egoísmo, o domínio dos fortes sobre os fracos, a violência, a prepotência, a truculência. Quando o reino de Deus chega, não chega com armas, não chega com guerra, não chega com ódio, não chega com truculência. O reino de Deus se estabelece nos corações com outro método, com outra forma. É o reino do amor. É o reino da graça, é o reino do perdão, é o reino da reconciliação, é o reino que penetra nos corações e conquista as vidas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é visível, não é político. O reino de Deus não é institucional. O reino de Deus não é organizacional. O reino de Deus não é eclesiástico. O reino de Deus não é uma denominação. O reino de Deus não é uma igreja. O reino de Deus é o governo de Deus nos corações. É por isso que Jesus Cristo diz, o reino é chegado, o meu reino está entre vós, o meu reino está dentro de vós. Onde uma pessoa se submete a Cristo, aí está o reino, aí está o governo de Deus. Onde o rei chega, chega o reino. Onde Jesus entra numa vida, aí está o reino. Onde um coração se rende a Cristo, aí chegou o reino. Por isso que Orígenes dizia que Jesus é a alto Basileia, é o alto reino. Ele é o próprio reino no nosso meio. O reino de Deus, irmãos, veio para inverter valores. Que coisa fantástica. Há um livro que, se vocês encontrarem numa livraria, não deixe de comprar. A capa dele não atrai ninguém. Você não dá valor a ele quando você vê a capa. Uma capa sem criatividade. O título do livro é O Reino de Ponta Cabeça. Um dos melhores livros que já li. O reino de ponta cabeça. O reino de Deus está de ponta cabeça para todas as coisas que os reinos do mundo valorizam. O reino do mundo aplaude os grandes e poderosos. Diz a Bíblia que no reino de Deus é o inverso. Quem é grande é quem é pequeno. Quem é grande é quem serve. Quem quiser ser grande, seja servo de todos. No reino de Deus, feliz são os humildes. No reino de Deus, felizes são os que choram. Felizes são os mansos. Felizes são os puros. Felizes são os pacificadores. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O reino de Deus veio para inverter a pirâmide. Botar essa pirâmide do mundo de ponta cabeça. O reino de Deus, disse Jesus, está próximo. Está próximo. Ele chegou. Ele está em Jesus. Onde Jesus chega, chegou este bendito reino de Deus. Mas vem agora o meu último ponto. Está aqui no texto. Quais são as condições para você entrar nesse reino? Jesus diz o seguinte, que se você não nascer de novo, você não pode nem ver esse reino. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar nesse reino. Então, quais são as condições para você entrar nesse reino? Você vai notar duas coisas. Jesus disse que o reino só se recebe pelo arrependimento e pela fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho faz promessas, mas também faz exigências. Arrependimento e fé são como que a súmula, o resumo, a síntese das exigências de Deus para que uma pessoa seja salva. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui para fazer uma reflexão para dentro de nós. Vocês não têm notado hoje que se prega a fé sem o arrependimento nos dias atuais?
Já perceberam isso? Vocês já perceberam que muitas das pregações contemporâneas convidam as pessoas para crerem em Jesus sem chamá-las ao arrependimento primeiro? Vocês já perceberam isso, que na pregação contemporânea se retirou do conteúdo da pregação o arrependimento? Essa pregação não é popular hoje, não dá ibope hoje, ela é absolutamente indesejada hoje. Hoje não se espera que um pregador confronte seu auditório, dizendo para as pessoas que elas estão perdidas, que elas estão condenadas, que elas são filhas da ira, que elas estão perdidas, que elas estão presas nos seus pecados, que elas estão debaixo da ira de Deus. As pessoas hoje não esperam que um pregador se levante para confrontá-las com os seus pecados. Na verdade, o pregador precisa ser light, precisa ser adocicado, precisa ser polido, precisa trazer uma mensagem palatável. Eu quero lhes dizer uma coisa: se nós pregarmos fé sem pregarmos arrependimento, nós estaremos gerando uma fé deficiente. Porque aquele que não está convencido de que é pecador, certamente não sentirá necessidade de crer. Crer por quê? Crer para quê? Se eu não estou perdido, por que eu devo crer? Se eu não conheço a gravidade do meu pecado, o estado da minha alma, por que eu tenho que correr para um Salvador? Por que eu preciso buscar uma cidade de refúgio? O que é arrependimento? Eu quero dizer para os irmãos que arrependimento é a manchete de toda a pregação evangélica. Desde Noé até o último pregador, a mensagem central é esta: arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista começou a sua pregação dizendo arrependei-vos. Jesus começou a sua pregação dizendo arrependei-vos. Quando Pedro se levantou no Pentecoste, as pessoas disseram: o que nós vamos fazer? Ele diz arrependei-vos. O apóstolo Paulo dizia arrependei-vos. É a mensagem evangélica, é arrependei-vos. Mas o que é arrependimento afinal? Certamente, irmãos, nós precisamos primeiro definir, depois dizer o seguinte: está faltando arrependimento. Arrependimento implica numa mudança profunda. Falta hoje convicção de pecado, como você lê nos Salmos de Davi, Davi chorando pelos seus pecados. Falta hoje aquilo que nós poderíamos ler no livro de Agostinho, as Confissões de Agostinho. Choro, tristeza, a dor pelo pecado. Falta hoje aquilo que os puritanos diziam de agonia do arrependimento. Por que as pessoas choram hoje? Elas choram por causa das consequências do seu pecado, mas não por causa do pecado. Elas amam o pecado, elas querem o pecado, elas desejam o pecado. O que elas não querem são as consequências do pecado. Nós estamos vivendo numa cultura, numa geração que aplaude o pecado, desde que você consiga fugir das consequências dele. Olhe, por exemplo, as propagandas do governo quando estão preocupados em combater a questão da AIDS. Onde você já viu uma propaganda? Fuja da impureza, fuja da fornicação, fuja do adultério, fuja da promiscuidade, busque uma vida limpa, busque uma vida íntegra, reta, e você então fugirá das consequências. Não, desde que você não pegue AIDS, que seja promíscuo. Ou seja, a cultura moderna não leva em conta o pecado. Não leva em conta que Deus se ira contra o pecado, que pior do que a consequência do pecado é o próprio pecado, que o maior de todos os males é o pecado. O pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a solidão, o pecado é pior do que a morte. Porque a solidão, a pobreza, o abandono e a morte não podem nos separar de Deus, mas o pecado nos separa de Deus agora e na eternidade. É preciso entender a gravidade do pecado para entender o que é arrependimento. Mas então, vamos lá, o que é arrependimento? No que o arrependimento implica? Primeiro, arrependimento significa o seguinte: envolve razão. Razão, entendimento. A palavra metanoia, arrependimento, significa mudança de mente. É preciso você saber o que é, quem é Deus, o que é a lei de Deus, o que a lei de Deus diz sobre o pecado, a condenação do pecado, a ira de Deus contra o pecado, que Deus é santo, 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 e que Ele não convive com o mal, Ele não premia o mal, Ele não se agrada do mal, e Ele vai punir o mal eternamente. Se nós não compreendermos isso, se isso não saturar a nossa mente, nós não poderemos nos arrepender. Segundo lugar, o arrependimento envolve emoção. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7,10 que arrependimento é tristeza segundo Deus. Onde está hoje, irmãos, o choro pelo arrependimento? Onde está?
Onde vocês têm visto hoje pessoas chorando desesperadamente, batendo no peito, como aquele publicano: ai de mim, se é propício a mim, Deus, pecador. Onde você escuta hoje o grito de Isaías: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Onde você escuta o soluço de Davi: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Em terceiro lugar, o pecado envolve não apenas razão e emoção, o pecado envolve vontade, volição. Significa o seguinte: pecado significa dar meia volta. Não é apenas sentir tristeza pelo pecado. Se você só sentir tristeza pelo pecado, mas não se voltar para Deus, isso gera remorso, e remorso leva à morte. Lembra de Faraó? Ele disse: eu pequei. Mas para logo depois endurecer o seu coração e ficar pior do que estava. Lembra de Acã? Acã disse: pequei. Mas ele disse, pecou como um criminoso que é flagrado no ato do seu delito. Mas não houve arrependimento. Vocês lembram de Judas? Judas dizia: eu pequei. Eu traí sangue inocente. Ele devolveu o produto do seu crime. Mas não houve arrependimento. Porque não se voltou para Deus. Arrependimento, irmãos, é quando a pessoa sente a dor, a tristeza pelo seu pecado e busca o refúgio da graça de Deus e corre para os braços de Deus, como o filho pródigo fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Como quando Pedro pregou em Jerusalém e as pessoas disseram: o que nós vamos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. Finalmente, a Bíblia diz o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho não é apenas um assentimento intelectual. Não é. Tem muitas pessoas que conhecem o Evangelho, mas nunca foram salvos. Tem muitas pessoas que conhecem muito acerca de Deus, mas não conhecem a Deus. Esta fé salvadora não é nem apenas uma questão de entendimento e de emoção, porque a Bíblia diz que os demônios têm uma fé intelectual e emotiva. Os demônios creem e tremem. A fé é quando a pessoa deposita a sua confiança exclusiva e total em Jesus, naquilo que Ele fez por nós na cruz. Quando a pessoa foge do pecado e corre para a cruz, para os braços de Cristo, e disse: Senhor Jesus, eu creio que Tu morreste na cruz em meu lugar, em meu favor, e que Tu pagaste por mim aquilo que eu devia sofrer, Tu sofreste no meu lugar. Teu sangue é poderoso para me limpar, para me libertar, para me livrar. Então você põe a sua confiança no que Cristo fez por você. Esta é a fé salvadora. Alguém já disse que a fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Não é meritória. A fé é um dom de Deus. É quando você estende a mão para receber um presente. Não é o que você faz, é o que Deus fez por você. Quando você confia totalmente. Eu queria terminar relembrando a vocês aquele fato acontecido no dia 1º de julho de 1958, lá na Cachoeira de Niágara, separando Estados Unidos e Canadá. Charles Blondin, na época, era o maior equilibrista do mundo, e ele prometeu um grande espetáculo para o dia 1º de julho de 58, quando esticou-se um cabo de aço por sobre a catarata de Niágara, e diante de uma multidão que vinha de Buffalo, que vinha de Toronto, que vinha de outras regiões da América e do Canadá, se ajuntaram ali para ver o espetáculo. E ele então subiu naquele cabo de aço, sob os olhares expectantes da multidão, e sobranceiramente, e calmamente, ele atravessou aquele cabo de aço. Lá embaixo a tormenta, pedras pontiagudas, sovadas pela fúria das águas que caíam furiosamente. E ele passa, incólume, por sobre a tormenta. Terminada essa façanha, ele perguntou para a multidão se ela acreditava que ele seria capaz de passar outra vez levando alguém consigo. E a multidão, em coro, disse: nós acreditamos que você é capaz. Ele chamou o seu empresário, o senhor Colcord, você vem comigo. Subiram ambos no cabo de aço. Quando eles estavam em cima da tormenta, um espertalhão foi lá e cortou uma das cordas que sustentava o cabo de aço. A multidão apavorada pensou que estava na hora de acontecer uma tragédia inevitável. Charles Blondin disse para o seu empresário: você se agarra a mim, você e eu somos um agora. O que eu fizer você faz também. A sua salvação está ligado a mim. E sob o olhar petrificado e respiração suspensa da multidão, Charles Blondin caminhou com Colcord até chegar ao outro lado salvo,
A multidão aplaudiu ruidosamente, demoradamente, aquela grande façanha. Isso para nós é um exemplo. Entre a terra e o céu há um abismo também. Você precisa atravessar sobre esse abismo. Só há um que pode conduzir você salvo e seguro para o céu. Este alguém é Jesus. Se você confiar nele, se agarrar nele e crer nele, ele é o caminho para o céu. Ele é a porta do céu. Ele conduz você ao céu. Ele dá a você a vida eterna. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Bendito seja Deus que nos trouxe o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Você que já foi alcançado por esta boa nova, você não é apenas um receptáculo deste Evangelho. Deus chamou você para ser um canal deste Evangelho, um portador de boas notícias. A Bíblia diz que os seus pés são formosos, porque você pode levar estas boas novas. Lemos hoje que aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. Deus quer usar você para anunciar esta boa nova do Evangelho. Se você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus, para ser usado por Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus, eu queria convidar você para vir orar comigo aqui, por favor.